Seja bem-vindo à AFIA GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu tô com uma convidada mais do que especial aqui para falar sobre incontinência urinária, um tema que é tão comum nos consultórios de ginecologia e que muitas vezes a gente tem dificuldade de como conduzir, como manejar, se encaminha primeiro, se pede exame primeiro, né? Ou às vezes aqueles casos que recidivaram. Então, doutora Simone Vidotti, seja super bem-vinda! Obrigada, Jader. É um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe o quanto que eu te admiro, né? O seu trabalho incrível dentro da ginecologia e obstetrícia. Eu acho que é uma honra estar aqui e conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a minha prática hoje do dia a dia aí, né? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer e uma honra pra gente também, né? A Simone é uroginecologista, né? E coordena a pós-graduação aqui, né? De ginecologia ambulatorial aqui da AFIA também, exato, né? Uma grande colega aí, trabalha em várias frentes também, né, Simone? Minha vida profissional ela é bem dividida em relação a ensino e em relação à assistência, né? Então, hoje eu tenho uma grande atuação no ensino, e aí no ensino eu atuo na graduação, que é internato, de uma universidade aqui de São Paulo, atuo na pós-graduação da AFIA, que a gente está aí com 2 anos da pós-ambulatorial, e a residência médica, também um hospital referência aqui em São Paulo, na residência, e em que é onde eu mais consigo atuar dentro da área da uroginecologia. Então, uma grande atuação dentro dessa área aí. Perfeito. Simone, deixa eu te fazer então uma pergunta para a gente primeiro conceituar, né? O que é, como é que a gente define, né, atualmente incontinência urinária? E se a gente for pegar assim as causas, né, as principais causas, o que a gente poderia pontuar? A incontinência urinária, ela vem muitas vezes, mas perdeu urina, e aí é normal perder urina, né? Quem nunca escutou essa, é normal, tava com a bexiga muito cheia, e aí perdeu urina. Mas a gente tem que partir desse princípio. Perder urina não é normal. O normal é uma mulher continente e ela eu consigo segurar e urinar no momento correto, né? A incontinência, ela está subdividida e dentro das subdivisões a gente tem a incontinência de esforço. Então, a incontinência de esforço vai ser aquela que está relacionada a um aumento da pressão abdominal. Então, ela é sincrônica. O paciente faz algum esforço, seja ele uma tosse, um espirro ou o mínimo esforço, levantar de uma cadeira e sincronicamente a esse esforço, a esse aumento da pressão abdominal, ela tem a perda urinária sincrônica, né? Essa é a caracterização da incontinência de esforço. Ela vai ter as suas graduações, então eu posso estar fazendo uma alta pressão, tosse, espirra, hoje em dia muito na moda a questão do crossfit, né? Vai fazer o agachamento no crossfit e perde a urina, e todo mundo já começa, o crossfit tá lesando e tá causando. Todas as incontinências mais relacionadas a uma pressão grande. E as de baixa pressão, que pode ser vinculadas a estar andando na rua, ou levantar de uma cadeira ou do sofá, o paciente vai sair, tá assistindo televisão, vai levantar do sofá e perde a urina. Então, essas mais de baixa pressão. E aí, a gente caracterizando a pressão, a gente pode entender um pouquinho melhor a causa dessa incontinência, né? E aqui eu não estou falando o que causou a lesão, eu estou falando o que a paciente tem de defeito na anatomia para estar não conseguindo ser continente. Tá? Porque aí são diferentes, né? Eu tenho fatores de risco de uma mulher que podem ter levado a essa lesão, por exemplo, multiparidade, né? Esses são os fatores de risco. E aí a lesão propriamente em si. Aonde está lesado para que ela não consiga segurar essa urina? Aí a gente divide, e é um olhar amplo, né? Antes, na época do nosso famoso Kennedy, que hoje é um tratamento que nem é mais realizado, né? Mas que são gênios. Se a gente for entender o que essas pessoas fizeram, na época de 1900, o Kelly inventou o primeiro cistoscópio. Fantástico, ele não tinha nada, ele não tinha ressonância, ele não tinha ultrassom, ele não tinha nada. Mas ele entendia
que um dos mecanismos da incontinência urinária era por uma hipermobilidade da uretra. Ele não sabia que existia ligamento e fáscia, mas ele observava que as mulheres, elas tinham a uretra um pouquinho mais móvel. Hoje a gente entende que o defeito está no ligamento pubo-uretral. O ligamento que sai da pube, passa embaixo da uretra e mais especificamente na uretra média e dá um anteparo, dá um suporte para a uretra dessa paciente. Uma das lesões anatômicas da paciente é a lesão no ligamento pubo-uretral, em que permite que essa uretra perca o anteparo. Junto a isso, a gente tem mais 2 tipos de lesões que acontecem de uma maneira sincrônica. A maioria das vezes ela tem a lesão em tudo. Um deles é a uretra. A uretra é uma estrutura fantástica, porque ela é uma estrutura que tem musculatura lisa e estriada ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Tem são controle 2 sistemas voluntário e involuntário ao mesmo tempo, Olha que difícil isso, né? Que estrutura que tem esses 2 tipos de musculatura. Então, a uretra, ela tem o seu mecanismo de continência, porque ela tem a musculatura estriada, voluntária, e a mulher consegue controlar. Eu vou tossir, eu contraio a musculatura e garanto que essa urina não saia também. Além disso, então eu falei da hipermobilidade da uretra por um defeito no ligamento pubo-uretral. Do esfíncter uretral, por uma lesão na musculatura lisa e na musculatura estriada. E agora o mais difícil. O mais difícil engloba a teoria integral de Petrus. A teoria integral de Petrus entende que o assoalho pélvico, pela sua musculatura, é um conjunto de forças. E esse conjunto de forças produz vetores de força. E a gente tem que lembrar lá da física, lá atrás, que a gente estudava os vetores de força. E o conjunto muscular, ele produz 2 grandes resultados de força, que é um para a região posterior da mulher e um para baixo. Só que essas forças se somam. E na hora que ela soma, o vetor de força vem para o meio. Isso faz com que a uretra, ela angule para baixo. Então, ela vai abaixar, bater no ligamento pubo-uretral. E ela vai angular para baixo, também causando uma obstrução aqui. Ao mesmo tempo que o esfíncter, ele pressiona. Então, é tudo isso que acontece com a mulher, em que ela consegue manter o mecanismo de continência. Pode ser que alguma mulher tenha uma lesão na musculatura, outras no esfíncter e outras no ligamento pubo-uretral. E algumas, infelizmente, em todas. E aí são os casos piores, que são os casos que a paciente vem falando pra gente, que levanta de uma cadeira e já sai. Ou às vezes até num movimento de respiração mais brusco. Ela já perde a urina. Então, o que são os defeitos associados? São os casos mais difíceis da gente estar atuando, né? É todo esse mecanismo que a gente tem aí de causa para a incontinência urinária de esforço. Perfeito, perfeito. Acho que ficou super legal, ficou super didático assim, né? Porque essa questão da força resultante, né? Do vetor resultante, acho que é super importante a gente deixar isso bem claro, né? Porque às vezes as pessoas acham, não, mas isso aí é só o assoalho pélvico, na verdade, né? Como se fosse um problema isolado, assim, exato, né? Exato. E às vezes já atribui, né, alguma questão da paridade, como se fosse uma causa, né, já direta, assim, e a gente sabe que não, é todo um mecanismo, né? São muitos músculos, né? Muitos músculos. E cada músculo, ele vai ter a sua orientação de força. Exato. Só que o que vai trazer o impacto é a resultante dessas forças. E como que essa resultante vai estar atuando, no nosso caso aqui específico, na uretra. E como isso vai conseguir causar a continência, né? O artigo da teoria integral do Petrus é muito bacana, é uma literatura legal, não é fácil. Cada vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa. Eu resumi bem a teoria, assim, em poucas linhas, né? É difícil, é bem difícil, mas é interessante para a gente entender até um dos tipos de tratamento que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas por que às vezes esse tratamento faz efeito, né? Quando a gente entende que não é só uma lesão no ligamento, é uma lesão em componente muscular também,
e que ele traz um impacto no mecanismo de continência, a gente entende o tratamento. Então, é bem interessante. Recomendo a leitura da teoria integral de Petros numa sexta-feira à noite, assim. Abre um vinhozinho, assim, ó, e vai lendo aos pouquinhos. Pode tomar a garrafa toda do vinho. Ótimo, muito bom. Simone, deixa eu te perguntar em relação à abordagem. Então, assim, aquela paciente que chega, né, no nosso consultório, né, dizendo que ela está tendo, então, uma perda urinária de esforço, né, ela relata, né, que a perda é aos esforços. Como que deve ser essa abordagem inicial, esse acolhimento, né, e essa abordagem? O que a gente tem para fazer inicialmente com essa paciente que relata uma incontinência de esforço? É bem importante ela entender, porque muitas vezes a gente recebe a paciente achando que é uma situação da idade, e aí a paciente ela tá fugindo socialmente. Como é da idade, ela tem o cheiro de urina, ela se esconde, ela se protege, né? Ela começa a usar forro e absorvente, muitas vezes ela fica constrangida numa situação de relação sexual, que pode ter a perda durante a relação sexual. Então, é importante ela entender que não é uma situação normal e que a gente tem situações para a gente estar melhorando o que ela está vivendo naquele momento. A questão da idade da paciente é um determinante muito importante, né? Porque os fatores relacionados à menopausa, ao climatério, podem ter um impacto muito grande, principalmente porque a gente tem uma diminuição de vascularização no climatério, né? A atrofia. Isso eu diminuo. O ligamento, ele fica atrófico, a mucosa vaginal mais atrófica, não chega direito o neurotransmissor para agir nos receptores ali. Então, essa primeira divisão da idade da paciente é muito importante, porque quando a paciente ela tá na menopausa, eu posso, num primeiro momento, atuar nisso, né? Melhorar aí esse trofismo vaginal, melhorar um pouquinho mais essa questão da musculatura. Diferente da paciente jovem. A paciente jovem, ela tem ali os hormônios, ela tá ótima, não vou começar a agir por aí, né? Uma boa história e um bom exame físico. Isso é fundamental para você clinicamente conseguir classificar o que a gente conversou no começo da questão, é uma incontinência mais relacionada à alta pressão, à baixa pressão. O exame físico ali vai te ajudar muito, né, a entender se é uma paciente que tem atrofia ou não tem atrofia para você agir e fazer o teste de esforço. Mas eu não vi a perda, eu fiz o teste de esforço, fiz valsalva, ela torceu 1000 vezes lá comigo. E não teve objetivamente a perda, né? Não é que ela não tem. Ela tem a incontinência, a paciente está falando para você. Então, ela tem incontinência urinária de esforço, só está relacionada, você só não conseguiu simular a pressão de perda ali naquele momento. Talvez precisava estar com a bexiga um pouquinho mais cheia, talvez a força um pouquinho maior, né? Você só não simulou. Isso é muito importante, né? Porque eu vejo muita gente na prática, às vezes, se atrapalhar nisso, né? Às vezes até o pessoal passando caso pra gente assim, não, mas eu fiz a valsalva ali, ela tossiu e não perdeu. Então, assim, acho que ela não tem incontinência. Não, só um pouquinho. Ela tá te dizendo que ela tem, né? Exatamente. Então, pela queixa da paciente, é super importante você já dar o diagnóstico, né? Não pelo que você viu ali ou não. E aí, muitas vezes, nessa situação, o que acontece às vezes, abrir mão da solicitação do estudo urodinâmico, né? Mas ele é um exame complementar. Quem vai estar fazendo realmente o diagnóstico é a clínica, o exame físico, né? Estudo urodinâmico a gente pode deixar ele reservado para algumas situações mais difíceis ali, né? Eu tenho uma hipótese de hipocontratibilidade detrusora, um jato fino, uma paciente obstruída. Mas para fazer o diagnóstico clínico inicial de uma incontinência, não. E muitas vezes, se eu não... Na clínica eu não vi, não vai ser o estudo urodinâmico que vai mudar o meu diagnóstico, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a clínica vai ser soberana na incontinência urinária de esforço e a gente vai se guiar por ela, tá? E além do mais que o estudo urodinâmico acaba sendo um exame um pouquinho mais invasivo, a gente tem que deixar reservado para um momento bem especial, para uma dúvida clínica real, né? Eu vou deixar ele para uma dúvida clínica. E aí, nesse primeiro abordagem, nesse primeiro momento em que eu realmente consegui fechar ali,
Importante afastar algumas patologias que podem dar essa questão da incontinência. É mais difícil, e essas patologias que eu vou falar agora, ela é mais vinculada à incontinência de urgência, né? Mas é importante ampliar na sua anamnese a questão da infecção urinária, um diabetes descompensado. Ampliem para essas outras hipóteses diagnósticas, né? Diagnósticos diferenciais. As doenças neuromusculares. Exato, exato. Para a gente... Porque só faz diagnóstico quem pensa, né? Então, Claro. A gente precisa abrir primeiro o leque. Na anamnese, você já consegue fazer a inclusão ou a exclusão. E aí, sim, você fecha, né? E aí, a gente pode começar a conversar com a paciente em relação já nessa primeira abordagem de terapêutica. Nessa primeira abordagem, a gente já pode, que é a abordagem menos invasiva, né? É uma abordagem menos invasiva que vem ser as terapias comportamentais. Que está incluído dentro dessa terapia comportamental. Às vezes a paciente fala assim, ai, doutora, eu fico 5 horas segurando para fazer o xixi por conta do trabalho. Aí a bexiga cheia, aí eu dou aquela tossidinha, aí eu perco. Aqui, 5 horas não é para a gente ficar segurando xixi, né? Então, isso é uma terapia comportamental. Eu orientar a paciente que a gente precisa urinar, dependendo da ingesta hídrica, de 2 a 3 horas. É um tratamento. Ela precisa, especificamente essa paciente, ela vai precisar desse tipo de orientação. Então, urinar de 2 a 3 horas, e aí a gente pode também entrar com o tratamento da fisioterapia. A fisioterapia pélvica, ela vai estar trabalhando especificamente na musculatura estriada, vinculada à teoria integral de Petras. Aí a gente fala, nossa, é bom a gente restabelecendo a contratibilidade da musculatura pélvica, os vetores de força vão estar conseguindo agir com maior eficácia. E mesmo o esfíncter uretral, né? Também ele vai estar agindo ali. Ligamento, eu vou conseguir recuperar ligamento na fisioterapia? Não. Né? A fisioterapia, ela age especificamente na musculatura. Mas é uma terapêutica que eu não vou ter complicação, em que a paciente consegue organizar a vida dela, ir lá, fazer as 10 sessões para a gente saber um resultado legal. 10 sessões de fisioterapia é bem bacana e a maioria das pacientes apresentam melhora com esse tratamento. Então, hoje, pensando nos tratamentos cirúrgicos, que são um pouquinho mais invasivos, muitas vezes envolvem próteses, não faz sentido a gente ir para uma prótese sem antes ter reabilitado uma musculatura. Né? Então, é bem importante a gente começar com o tratamento da fisioterapia, 10 sessões. Depois, a paciente ainda às vezes me pergunta, doutora, mas eu vou fazer fisioterapia para sempre? Eu falo, não vai fazer fisioterapia para sempre, mas você vai aprender a utilizar a sua musculatura de uma maneira que ela te auxilie no mecanismo de continência. E você fortaleceu. Uma das maneiras que eu gosto de manter a fisioterapia é com o Pilates. Então, eu oriento as pacientes a fazerem as 10 sessões, ela apresentando a melhora em que dê qualidade de vida, que é isso que é importante. Às vezes, a melhora objetiva é diferente da melhora subjetiva, né? Então, subjetivamente, ela fala, doutora, eu tô ótima. Nossa, 10 de melhora. Aí você vai fazer o exame físico dela, no teste de esforço, você vê perda. Você fala, nossa, mas ela tá bem. Esse é o nosso principal resultado, né? O da qualidade de vida, ela não tá abrindo mão de fazer nada. Então, e muitas, com a fisioterapia, ela já consegue essa melhora. Eu não preciso passar para um segundo passo. Quando ela vem falando que teve a melhora, mas que não foi significativa e que ela espera mais, aí a gente abre outro leque, né? E como tem gente boa, né? Atualmente a gente tem profissionais maravilhosos, né? Na fisioterapia. Então, eu lembro quando eu estava na residência, ainda estava se começando, assim, a gente mesmo que orientava, né? Para as pacientes algumas coisas. E hoje essa área cresceu muito, né? Então... E é muito importante que elas sejam orientadas a fazer com um profissional especialista. Porque já é uma musculatura que não está funcionando adequadamente. Ela não tem a percepção desse músculo. Então, ela precisa ser orientada a usar adequadamente para depois ela ter a autonomia. E quem faz isso é o fisioterapeuta. Né? Muitas falam, doutora, eu já fiz isso, eu não melhorei. Falei, mas você fez como? Eu fiz em casa lá assistindo a novela, tem um aplicativo, eu via lá no aplicativo.
Vai, Não é muitas assim, vezes né? dá certo, né? E tem realmente os profissionais especialistas dentro dessa área que estudam isso. Então, a gente precisa começar com esse tipo de tratamento inicialmente, por ser minimamente invasivo. Ela melhorando, tendo qualidade física, propõe para ela manter com Pilates. Ela faz um Pilates 2 vezes na semana, que muitas vezes é feito por fisioterapeuta, e que trabalha demais com essa área de assoalho pélvico, ela consegue manter aí o que ela ganhou na fisioterapia, né? Então, essa abordagem inicial é bem importante. O correto é as pacientes só irem para uma cirurgia depois de ter passado por essa abordagem inicial com a terapia comportamental e a fisioterapia de assoalho pélvico, né? Esse seria o correto. Hoje é muito difícil, né? Talvez no particular a gente consiga aí uma maneira mais fácil, mas para o Sistema Único de Saúde, a gente conseguir oferecer a fisioterapia é mais fácil. A gente conseguir a tela de sling, um centro cirúrgico e internação do que eu conseguir colocar a paciente, atendi hoje e daqui 2 semanas ela começa a fisioterapia. A gente tem uma dificuldade muito grande. E que seria o tratamento de menor custo, minimamente invasivo, enfim. Mas eu acho que faz parte aí, né, da nossa prática profissional brigar para que a gente consiga cada vez mais ofertar para essas pacientes, né, esse tratamento. E o nosso sistema ainda é muito voltado, né, para essa coisa do tratamento, essa coisa, né, de, não, então já resolve cirurgicamente, Muito. né, não só, agora abrindo o leque para várias coisas de medicina, né, Total. E cada vez mais a gente tem que olhar, né, para essas questões de tratamentos menos invasivos, né, formas da gente abordar, né, que sejam mais conservadoras, porque para o próprio sistema também, não só para paciente, mas para o próprio sistema, isso é melhor também. A paciente, muitas vezes, quando a gente propõe um tratamento conservador com a fisioterapia, dependendo da maneira que a gente aborda, ela pode entender que a gente não está querendo fazer nada por ela. Então, a gente tem um fator decisivo na hora que vai orientar essa paciente. A gente precisa falar da importância e o que a fisioterapia vai estar proporcionando ali para ela. Senão ela não entende, ela não vai fazer. É mais fácil, às vezes, para a paciente internar e ficar 2 dias internada e resolver a situação dela, do que precisar, às vezes, em 10 sessões de fisioterapia que vão durar pelo menos 1 hora. Então, o mais fácil é ela ir para a cirurgia, porque ela não tem o entendimento de uma complicação cirúrgica, né? E aí cabe a nós orientar adequadamente, estimular em que ela tenha o entendimento do que realmente a fisioterapia pode proporcionar para ela com menos risco. E aí a gente consegue. Aí eu não tenho dificuldade lá no nosso serviço, o que eu tenho dificuldade é de ter vaga para paciente. Mas hoje eu estou conseguindo até que as pacientes tranquilamente esperem por 6 a 8 meses a fila da fisioterapia. E para uma mulher que está perdendo urina, isso é muita coisa. Porque elas demoram para procurar o serviço. A demora é grande. Sim. Elas já vêm procurar depois de 2, 3 anos de queixa. E aí eu falo para ela que ela vai esperar mais 6, 8 meses para um tipo de tratamento. É difícil. A gente tem conseguido muito por conta disso, da maneira que ela recebe a comunicação do tratamento. É bem interessante. E quando a gente fala sobre cirurgia, né, sobre a abordagem cirúrgica, então, quando que a gente vai indicar uma abordagem cirúrgica e quais são as técnicas que a gente tem disponíveis hoje, né? Se a gente for pensar assim, do ponto de vista de cirurgias atuais que a gente tem feito, que são diferentes das que se fazia no passado, né? O que a gente tem de abordagem cirúrgica? Primeiro, quando abordar, né, cirurgicamente e quais são as técnicas disponíveis? A gente está para propor, né, o que a gente seria uma ordem lógica, né, para tratamento cirúrgico, seriam aquelas pacientes que fizeram a terapia comportamental, fizeram a fisioterapia
e mesmo assim elas apresentam piora da qualidade de vida por questão da incontinência urinária de esforço. Então essas pacientes, elas são as que são elegíveis ao procedimento cirúrgico. Na evolução das cirurgias, né, a gente começou lá com o nosso querido Kelly Kennedy lá atrás, mas o Kelly, né, porque foi o Kelly que fez a proposta do ponto suburetral. Ele não sabia que existia o ligamento puburetral, mas ele sabia que tinha hipermobilidade. Ele falou, vou dar um ponto aqui embaixo da uretra para ver se eu dou uma sustentação para a uretra. E era o ligamento que estava lesado, né? Por isso que às vezes não funcionava, porque ele dava o ponto de nada a lugar nenhum, né? Ele não estava restaurando o ligamento da paciente, mas ele sabia que era uma hipermobilidade da uretra. A progressão foi aí depois a cirurgia de Burch, né? A cirurgia de Burch, que é a colposuspensão retropúbica. E aí a gente chegou hoje mais nos slings, que são as cirurgias com tela, com alça, vários tipos de alça, né? Sling de aponeurose, sling de tela sintética, que é a tela de polipropileno, é o mesmo material da tela de hérnia, e as vias dos slings, né? Hoje a gente eu entendo que voltando um pouquinho ao que o Kelly fez, que é realizar um ponto suburetral, mas são artigos que estão saindo, artigos de 2002, pelo próprio Petrus propondo que é um ponto suburetral, mas indo atrás do ligamento, tentando realmente dar um ponto no ligamento que está lesado. Isso ainda a gente está só com artigos saindo na descrição da técnica. O que a gente tem hoje mais atual, em que realmente é o que a gente tem de prática, são os slings. O sling hoje, o que a gente acaba fazendo, realmente são os slings com tela sintética, e aí as duas vias, os slings transobturatórios e o retropúbico. O sling transobturatório ele vai super bem, mesmo nas incontinências de baixa pressão, eles conseguem dar esse suporte uretral, e aí o sling retropúbico a gente acaba deixando reservado para alguns casos mais voltados ou à incontinência urinária mais de baixa pressão, ou às vezes uns casos aí de recidiva, aí a gente deixa eles. Tem muitas pessoas que, por práticas, que acaba preconizando já fazer um retropúbico, né? Mas até entendendo a via, o transobturatório não tem uma bexiga no meio do caminho, né? Já o retropúbico, gente, a agulha vai passar ali atrás da pub, que eu tenho a uretra, que eu tenho a bexiga. Então, uma complicação... Tanto que tem que fazer a cistoscopia, obrigatória, né? Obrigatória. Então, você passa a agulha ali atrás da pub, bem rente à pub, para não pegar a bexiga, deixa a agulha lá e entra com o cistoscópio, rezando, para que quando apareça na televisão a bexiga, a agulha não esteja lá dentro, né? Aí não tá lá dentro, você puxa as agulhas e introduz a tela. O transobturatório é mais tranquilo em relação... Não é impossível, né? Nunca na medicina, nem nunca, nem sempre. Não é impossível, sim, temos lesão de bexiga no transobturatório, por isso que é uma técnica que, quando tem que ser muito bem feita... hoje a gente infelizmente recebe muitos casos de complicação de sling, porque a técnica não foi propriamente adequadamente realizada, né? Então a tela tá na uretra posterior, ou a incisão foi muito alta, e aí aumenta a chance da perfuração vesical, e se perfurar eu preciso fazer diagnóstico no intraoperatório, né? No transobturatório, é difícil, mas na hora que você passa a agulha do transobturatório, você confere a urina. Se a urina tá hematúrica, gente, vale a pena fazer uma cistoscopia. Você tá ali já com a paciente anestesiada, né? Não precisa ser de rotina, mas tá hematúrica, ficou na dúvida, faz uma cistoscopia e já olha ali na hora, né? Então, fazendo a técnica direitinho é difícil no transobturatório você ter uma perfuração vesical. No retropúbico, aí é um pouquinho mais delicado você estar fazendo. O que eu acho muito importante antes de indicar uma cirurgia, é a conversa com a paciente. Eu acho que ela tem que ser muito bem orientada, que é uma prótese.
que vai ficar pro resto da vida dela ali, né? Mas não deu certo, tira. Essa tela, ela adere no tecido de uma maneira em que às vezes a gente quer tirar, não sai um pedaço da paciente junto, né? Então, tem que ser muito bem orientado que pode ter complicações em relação à rejeição, que é a extrusão de tela. Na extrusão para a vagina, muitas vezes, a paciente não sente, né? Ela não tem a sensibilidade que a tela está na vagina. Quem vai sentir é o parceiro, na hora da relação sexual. E você prejudicar a relação sexual de um casal, você ser o responsável por isso, muitas vezes, é um ponto muito frágil, né? Que pode causar uma antipatia ali para a paciente. Então, ela precisa saber disso antes. Eu tive uma paciente, esse caso foi bem engraçado, que ela virou para eu conversei com ela, sempre da área da saúde, né? Uhum. Paciente lá do hospital. E aí ela fez fisioterapia, fez tudo, e não melhorou, ela tinha uma incontinência bem acentuada mesmo, e a gente foi pro sling. E aí a paciente teve extrusão de tela na vagina. Ela chegou... Profissional da saúde é sempre, né? Parece que é o fator de risco, né? Que a gente tem, né? Ela chegou dando risada. Eu falei, o que aconteceu, né? Ela, doutora, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu vou te contar. Meu marido falou que eu virei um ralador de cenoura. Eu falei, nossa, um ralador. Eu falei, gente, é a descrição perfeita. De uma extrusão de sling. Porque a tela é áspera. Na hora que vai ter relação, rala, né? Rala mesmo. Claro. Essa paciente a gente estrogenizou, melhorou um pouquinho a mucosa, mas ela já estava estrogenizando, a gente só aumentou um pouquinho a dose para dar um suporte maior, mas eu precisei entrar cirurgicamente para recobrir, cortar o pedaço da tela extrusa e recobrir um pouquinho depois. Mas ela precisa saber disso tudo antes. Essa chegou dando risada, né? Mas se ela não sabe disso antes, as pessoas, o que eu percebo hoje é que indicam muito fácil uma cirurgia com prótese. Tem poucas coisas que a gente pode aprender com ortopedista. Se tiver alguém me escutando de ortopedista, gente, é brincadeira! Olha só. Mas para eles indicarem uma prótese, demora. Eles vão mandar para fisioterapia. Já fiz, faz de novo. Aí volta. Não, tá bom, aguenta aí a dor. E até volta. Tratamento clínico. Vai tudo, exato. Eles demoram para indicar uma prótese. Até que no final da curva eles vão lá e indicam a prótese, exemplo, de joelho. Gente, eles têm experiência com prótese muito mais do que a gente na ginecologia. Dá pra gente ficar com esse sinalzinho de alerta para, peraí, né? Eu tô fazendo uma prótese ligamentar. Será que eu não tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado e indicar realmente depois de muita conversa, de muitas tentativas? Eu acho que a gente tem que ir um pouco... Hoje está sendo indicado muito fácil, muitos casos, sem antes a fisioterapia antes. Então, a gente tem que ir com cautela para não prejudicar essas pacientes lá no futuro, né? Elas vão ficar 30, 40 anos com uma tela, com uma prótese. Como vai ser isso lá para frente? É um pouco de uma incógnita ainda pra gente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Perfeito, excelente. Eu acho que é super importante a gente pontuar isso, né? E, na verdade, em tudo, né? Às vezes, por mais simples que seja o procedimento, uma esteroscopia que seja, Sim. né? A gente sabe que, assim... Tem que ter indicação, né? Tem que ser uma coisa bem indicada. Não dá assim, teve um episódiozinho ali de sangramento, não fez ultrassom, nada e já sai fazendo a esteroscopia. Não, só um pouquinho, né? Exato. É um procedimento, tem riscos, né? Os riscos são baixos, mas tem, né? Especialmente esses que têm prótese. Então, assim, acho que tem que ser super bem avaliado e sempre muito bem indicado. Né? Exato. Excelente. Simone, super obrigado. Acho que ficou super legal, super bacana. Que bom, acho que a gente conseguiu aí pontuar bastante, né? Falamos sobre conceito, falamos sobre... você deu uma aula aí, né? Sobre a questão do mecanismo da incontinência. Acho que ficou super legal isso, né? Que bom, que bom. Ficou super bacana também aí essa parte da cirurgia, que eu acho que às vezes é uma coisa que às vezes a gente peca, né? De, então vamos sair indicando a cirurgia, né? Não só a gente, mas às vezes as pacientes também já querem, como você disse, né? Já querem operar logo, né? Então, acho que ficou super bem pontuado aí a importância da fisioterapia.
Super obrigado. Obrigada, viu, Brad? Um prazer estar falando sobre esse assunto, eu gosto muito, né? E é uma prática minha do dia a dia, a gente atende muitas pacientes assim, né? E até ter a precaução com a cirurgia é porque realmente a gente recebe muitos casos em que a gente percebe e fala, poxa, não precisava ter sido indicada nesse momento, né? Então, obrigada, viu? Foi Perfeito. excelente estar aqui com você hoje. Gente, então convido quem quiser assistir um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais, aí a gente vai entrar na parte mais técnica mesmo, né, que é a parte da cirurgia de Burt, as questões técnicas, né, do sling transobturador, do sling retropúbico também, né, quando que a gente indica um e outro, e as questões técnicas. Convido quem quiser se aprofundar no assunto a entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre a parte técnica propriamente dita. Muitíssimo obrigado aí pela participação de todos.